Pronto. Então, ó. Então, quanto é essa medida daqui para cá? Quanto é? É o seno de x. Então, você tem, ó, a área do OAB, que é base, que é quanto? 1, vezes a altura, que é quanto? Seno de x sobre 2, é menor do que a área do setor OAB. O setor, ele tem um arco de comprimento. Qual é o comprimento? X. Qual é a medida do ângulo em radianos? É a medida do arco dividido pelo raio. Quanto é o raio? 1. No círculo unitário, o ângulo e o arco são numericamente iguais. E quanto é a área do setor? Quanto é? É a medida do arco vezes o raio por 2. Então, isso aqui é menor do que x vezes 1 sobre 2, que, por sua vez, é menor do que a área do OAC, usando o raio como base. Quanto é a altura aqui? Quanto é? Tangente de x. Essa medida aqui é a tangente. Muito bem, viu, cara? É a tangente de x. Então, isso aqui é menor do que a base, que é 1, vezes a tangente, que é a altura, por 2. Ou seja, multiplica tudo por 2, você fica com o quê? Cosseno de x, menor do que x, menor do que a tangente de x, que é quanto? Seno de x sobre o quê? Sobre o cosseno de x. Logo, divide tudo pelo seno de x, que é positivo, porque o x está nesse intervalo. Ó. Nesse intervalo aberto, o x é positivo. Divide tudo pelo seno de x, eu fico o quê? Com 1, né? Menor do que? X sobre o seno de x. Menor do que o quê? 1 sobre o cosseno de x. Isto é, o que é que acontece quando eu inverto os termos de uma desigualdade, sendo todos esses termos positivos, que é o que ocorre? A desigualdade inverte. Então, o que é que eu vou ter? Vou ter cosseno de x menor do que seno de x sobre x menor do que 1. Então, eu tenho essa desigualdade para todo x nesse intervalo. O teorema do confronto também vale para limites laterais. Se você fizer, portanto, o x tender a zero pela direita, qual é o limite do cosseno de x com x tendendo a zero pela direita? 1. A função cosseno é contínua no zero. Qual é o limite da constante 1? 1. O que está no meio tem limite 1. Mas eu preciso também do outro lado, porque eu quero provar que o limite é 1, tanto pela direita quanto pela esquerda. No caso, falando em ângulos, né, é mais fácil falar, por exemplo, quando você fala tendendo pela direita, são valores maiores do que o... Maior, x tender a zero por valor de x maior do que zero. X menor do que x tender a zero pela esquerda é x menor do que zero. Porque às vezes na interpretação do círculo trigonométrico, às vezes fica meio confuso pela esquerda e pela direita. Esquerda é sempre por valor menor, direita é sempre por valor maior. Eu estou pensando na reta numérica, tá? Agora, eu tenho a mesma desigualdade do outro lado. É só você ser esperto e usar o que você já provou. O que você provou?
Você provou que para todo x no intervalo 0 π sobre 2 aberto, essa desigualdade vale. Então, pegue x assim, dado x no intervalo menos π sobre 2, 0, tá certo? Tem-se duas coisas. O menos x pertence a quem? A intervalo 0 π sobre 2. Não é? E daí, desse fato, o menos x está aqui. Então, essa desigualdade vale para o menos x. Então, você fica com o quê? Cosseno de menos x menor do que o seno de menos x sobre menos x menor do que 1. Ou seja, quem é cosseno de menos x? Quem é o seno de menos x? Com menos de baixo. Então, a desigualdade vale tanto pela direita quanto pela esquerda. Ou seja, portanto, o cosseno de x é menor do que o seno de x sobre x, que é menor do que 1. Qualquer que seja x no conjunto menos π sobre 2, 0, união 0, π sobre 2. E esse conjunto é uma vizinhança aberta e estrita de 0. E nessa vizinhança vale essa desigualdade. Aí é só aplicar o teorema do confronto. Como limite com x tendendo a 0 do cosseno de x é 1, que é o limite com x tendendo a 0 de 1, que dá tudo 1, porque a função cosseno é contínua no zero. O limite do cosseno no zero é o valor do cosseno no zero, que dá 1. Pelo teorema do confronto, pelo TC, que é o teorema do confronto, o teorema de sanduíche, o que está espremido no meio tem limite 0. Limite... Tem limite 1, desculpa. Limite do seno de x sobre x, com x tendendo a 0, é 1. Ou seja, a função seno tem derivada no zero. E quem é a derivada do seno no zero é 1. Cadê esse limite? Diga. Você fez isso visualmente? Você vai mostrar o que você fez visualmente? O quê? Não, meu filho, tá aqui, ó. Não. Sim. O senhor falou que a derivada era um coeficiente angular correto, parte do ponto, blá, blá, blá. Sim. Mais à frente. Tá. Olha, esta proposição dá um corolário, que é uma proposição direta. Corolário. Uma consequência imediata dessa. Seguinte, a função cosseno é diferenciável no zero. A função cosseno, ela é diferenciável no zero com a derivada do cosseno no zero igual a 0. Ou seja, limite
limite com x tendendo a zero, cosseno de x menos o cosseno de zero sobre x menos zero, isso é zero. Mas quem é isso? É o limite, com x tendendo a zero de quem? Do cosseno de x menos 1, cosseno de zero é 1 sobre x. Então, esse limite é zero. Também é o limite fundamental, tá? Em verdade, são equivalentes. Se você prova, se você tem esse, você tem aquele. Um é consequência do outro, tá? São equivalentes. Prova. A prova aqui é mais simples. Prova. Vamos ver. Limite do cosseno de x menos 1 sobre x com x tendendo a zero é o limite com x tendendo a zero. Eu vou fazer o seguinte. Aqui fica o quê? Cosseno de x menos 1 sobre x. E eu vou multiplicar por cosseno de x mais 1. Porque eu quero usar esse, ó. Ei, garoto. Eu quero usar esse limite aqui e ali. Então, eu tenho que introduzir um seno nesse limite. E como é que eu introduzi o seno? Porque isso aqui é uma indeterminação. Como é uma indeterminação, esse limite aqui. 0 sobre 0. Eu saí da indeterminação pelo teorema do confronto, tá? E como é que eu saio da indeterminação aqui? Fazendo isso. Porque aí eu fico com o quê? Com limite, com x tendendo a zero, de quem? Produto da diferença pela soma. Diferença dos quadrados. Menos 1. Sobre o quê? Sobre x vezes cosseno de x mais 1. Mas isso é o limite com x tendendo a zero. O cosseno ao quadrado menos 1 é menos o quadrado do seno. Então fica menos o seno de x ao quadrado sobre o quê? Sobre x vezes cosseno de x mais 1. Mas esse limite aqui é igual, tá? É igual a quê? Eu posso escrevê-lo assim, ó. Isso é o limite com x tendendo a zero de quem? Menos, aí fica o seno de x sobre x, vezes o quê? O seno de x sobre o cosseno de x mais 1. Aí aqui sim, limite do produto é o produto dos limites, porque os limites são números reais. Então isso fica menos. Quanto é o limite do seno de x sobre x com x tendendo a zero? 1. E quanto é o limite disso aqui com x tendendo a zero? O limite do quociente é o quociente dos limites. Se os limites são números reais. Qual o limite do seno de x com x tendendo a zero? 0. A função seno é contínua no 0. 0. E aqui? 2. Então, quando é que dá esse limite? 0. Acabou. Com esses dois limites, com esse limite aqui, usando esse limite aqui, e esse, tá? E esse aqui, tá? E esse aqui, ó, esse limite e esse aqui, eu consigo provar que o seno é diferenciável. Tá?
É quase assim. Você conhece o comportamento do seno num ponto, você conhece o comportamento do seno em todo lugar. Então, proposição. 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 Então, a função seno é diferenciável. A função seno é diferenciável com derivada do seno em x igual ao cosseno de x, qualquer que seja o x real. A função seno é diferenciável, valendo isso aí. Não? E aí, você sabe o seguinte, ó. Sendo f diferenciável em P, o limite, esse limite aqui, ó, limite de f de u menos f de x sobre u menos x, com u tendendo a x, sendo esse limite um número real, e a função f é diferenciável em x, e a derivada da f em x é esse limite. Mas no caso do seno, eu vou usar uma forma alternativa para esse limite. Vocês estão lembrados que eu posso fazer uma mudança de variável. Eu posso chamar u, eu posso chegar aqui e chamar u menos x de h. Eu vou mudar a variável. H vai ser quem? U menos x. O que acontece quando o U tende a x? O que acontece? Quando o U tende a x, o que acontece com H? Tende a zero. Tende a zero. Tende a zero. E tender a zero não é zero. Então eu posso fazer a mudança de variável. De forma que esse limite é esse mesmo. É o limite com H tendendo a zero, que eu vou mudar tudo para H. De f de u, quem é o u? Se o H é u menos x, quem é o u? H mais x. Que eu vou escrever x mais H. Menos f de x sobre H. Ou seja, um limite existe se somente se o outro existe. E os dois têm o mesmo valor. Ou seja, a derivada, ou a derivada em x, é esse limite em existindo, que é esse limite em existindo. Então, qualquer um desses limites, sendo um número real, o outro também vai ser um número real. Ou seja, isso aqui é a derivada da f em x. E por que eu vou usar essa forma? Porque, para a função trigonométrica seno, porque eu tenho o seno da soma. Tá? Então eu farei o seguinte, ó. Prova. Dado x real, dado x real,